Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos importantes, não é? Sobre o Memphis Depay e o Pedro, atacante do Flamengo. O Memphis Depay foi revelado, não é? Uma reportagem do UOL sobre a questão do patrocinador master do Corinthians, que pode dar problemas para pagar o salário do Memphis Depay. E o Pedro, que também vai receber salários da FIFA. Já já a gente tá falando sobre esses assuntos. Antes da gente continuar, eu te peço encarecidamente, se inscrevam aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, né? No botão vermelho de inscrever-se. Meta de chegarmos aí a 3.000 inscritos. Estamos bastante próximos. Um pouco mais de 150 pra gente chegar a essa meta e eu conto com a participação de vocês, rapaziada. Então, o Corinthians foi alertado, mas assumiu o risco de ter que pagar integralmente o salário do Memphis Depay. Eu vou ler uma reportagem aqui do UOL, né? Que falou, caso a patrocinadora, não é, do Corinthians, a patrocinadora master, né, aquela que está na frente, não vou falar o nome, mas vocês sabem quem é, seja de fato proibida de operar no Brasil a partir do dia 10 de outubro. Por quê? A Receita Federal do Brasil, ela colocou, né, em seu site as casas de apostas que estão autorizadas a funcionar no país, pré-autorizadas a funcionar, já que elas serão legalizadas a partir de 1º de janeiro de 2025 e uma pré-autorização saiu agora na Receita Federal e a patrocinadora master do Corinthians está fora, por enquanto, desta pré-autorização. Então o Corinthians pode ser que arque integralmente com os salários do jogador Memphis Depay. O UOL, né, teve acesso, eu vou ler a reportagem aqui, ó. O UOL teve acesso a um e-mail enviado pelo ex-diretor jurídico Leonardo Pantaleão no dia 11 de setembro, em que ele apontava risco iminente de que a patrocinadora master do clube fosse impossibilitada de continuar com os pagamentos. A sugestão do dirigente era contratar um seguro parcial para cobrir o salário do atacante por pelo menos 90 dias. O tempo seria suficiente para o Timão ir ao mercado em busca de um novo patrocinador sem pressa. A reportagem apurou que os demais membros da diretoria consideraram o seguro um inviabilizador do negócio, uma vez que o valor seria muito alto. Outros afirmam que a ideia foi descartada, agora correndo o risco de perder o aporte de 57 milhões para a contratação de Memphis. O Corinthians pode ter que bancar, rapaziada, integralmente o salário se o contrato tiver que ser rompido. São 70 milhões de reais, né? O salário de Memphis Depay. A reportagem, o clube não confirma se possui um plano B para garantir o salário do holandês sem prejudicar o seu caixa. A patrocinadora não está na lista das bets autorizadas a operar no Brasil a partir de 11 de outubro, né? Inclusive está sendo investigada, né? Em Pernambuco, sobre tudo que está acontecendo com ela. Então fica realmente, meus amigos, a expectativa, porque possa ser que a patrocinadora master não honre os pagamentos dos salários do Memphis Depay. Aí é o problema para o Corinthians, viu? O Corinthians está cheio de dívidas e agora são 70 milhões de reais esse contrato, né? Até o final do contrato dele, né? Até junho de 2025, né? Não me engano, o contrato de Memphis Depay. Então, realmente, rapaziada, problema para o Corinthians. O Corinthians está tendo verbas penhoradas, né, para pagar o empresário André Cury, né, por conta de dívidas do clube corintiano com o empresário. Então, meus amigos, realmente não fez o seguro. A gente fez as reportagens aqui, falou que o Corinthians ia fazer um seguro, né, para pagar parte do jogador, porque 57 milhões são pagos pela patrocinadora e 13 milhões serão pagos, né, durante todo esse contrato de Memphis Depay pela equipe do Corinthians. Então, a recomendação foi essa. O diretor financeiro já tinha visto que poderia dar problema a patrocinadora master do Corinthians e recomendou o seguro. O Corinthians não fez esse seguro e mais o problema nessa gestão, né, do presidente Augusto Melo. Inclusive, né, o Flamengo cobrou também ao Corinthians os 500 mil, né, pela escalação do goleiro Hugo Souza, né, contra a equipe do Flamengo.
na última quarta-feira, na vitória do Flamengo em cima do Corinthians pela Copa do Brasil na semifinal. Cada vez que Hugo Souza entra para jogar contra a equipe do Flamengo, o Corinthians tem que pagar R$500 mil ao Clube Carioca. Não pagou, mas o Corinthians está seguro. Caso o Corinthians não quite esses R$500 mil, o Corinthians também só poderá comprar a partir do dia 11 de outubro o goleiro Hugo Souza em definitivo. Se pagar esses R$500 mil, tem que pagar R$4.800.000 a equipe do Flamengo, né? Para poder contratar o Hugo Souza. E agora mais esses R$500 mil por 50% dos direitos federativos do goleiro Hugo Souza para a equipe do Corinthians para o Flamengo, do pagamento, né? Do Corinthians para o Flamengo, rapaziada. E outra notícia, né? A segunda notícia, né, que eu prometi aqui no começo da reportagem, o Pedro já realizou cirurgia, né, para corrigir o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho, mas a lesão, meus amigos, ainda dá o que falar, viu, nesses bastidores do Flamengo. Nesta semana o Flamengo conseguiu, porque a FIFA cumprisse o regulamento e arcasse com os salários do atleta durante o período de recuperação. O alvo dos rubro-negros agora é a CBF. A FIFA vai pagar os salários, né, parte dos salários de Pedro até o final da recuperação dele. São 60% que a FIFA vai pagar dos salários de Pedro, que é o que ele recebe em carteira assinada, porque o pessoal divide, né? Os jogadores são divididos entre direitos de imagem e carteira assinada. Então a parte da carteira assinada realmente será paga pela FIFA. Eu tô lendo aqui a reportagem, né? Porque a FIFA arca com os salários de Pedro, né? Como o Pedro se machucou a serviço da seleção brasileira durante a data FIFA, em setembro, o Flamengo tem direito ao FIFA Club Program Protection. Então esse é o programa da FIFA aqui para pagar salários, e o programa é voltado para ressarcir e ajudar os clubes na mesma situação do Flamengo, rapaziada. Então ó o que tá dizendo aqui o programa. Se o tempo de recuperação da lesão for superior a 28 dias, a FIFA é obrigada a pagar os salários do atleta por até um ano. O limite é 7 milhões e meio de euros, aproximadamente aí, não é? 47 milhões de reais pela cotação do euro atual. Enquanto o teto diário é de 20.500 euros, né? Aproximadamente aí 128 mil reais. Como o problema físico aconteceu há um mês, né? Esses 28 dias foram completados, então essa data já estava prevista em seu regulamento. E a previsão de recuperação de Pedro, né, é de até 9 meses. O ligamento cruzado anterior é complicado. A gente tá vendo aí o Gavi do Barcelona, a gente também está vendo o Neymar, que ainda não voltou a jogar oficialmente. Agora o Bremer, né, zagueiro da seleção brasileira, também se machucou com a Juventus, foi cortado, inclusive Beraldo foi convocado para o lugar dele, rapaziada, mas realmente isso dá o que falar, viu? Apesar de estar tudo certo com a FIFA, a conta ainda não fecha para o Flamengo. Isso tem muito a ver, rapaziada, com a maneira que os salários são pagos no Brasil, que eu expliquei, né? Parte CLT e parte direitos de imagem, né? São 60% da CLT, que é o que é carteira assinada, e o restante, 40%, são os direitos de imagem, rapaziada. E o Flamengo quer que a CBF arque com esses 40% restantes do contrato dele, né? O Flamengo é um imbróglio, né, entre o Flamengo e a CBF, já que o Flamengo vê um erro, né, da CBF. Aqui, ó, o grande argumento do Flamengo é de que a seleção brasileira errou no controle de carga de Pedro. O atacante vinha de uma lesão muscular que o afastou dos gramados por 15 dias. E segundo apurado pela reportagem, né, da UOL, fez um esforço a mais para poder jogar contra o Corinthians e ser liberado para as eliminatórias. Rapaz, isso aí, inclusive, é grave, né? Essa acusação que supostamente, né, o Flamengo fez, né, pela CBF, pelo treinamento da seleção brasileira, dizendo que a carga foi muito alta do jogador Pedro da equipe do Flamengo, rapaz. Vocês acham que realmente a carga foi alta e ele se machucou por conta disso? Eu fico mais pela fatalidade, mas o Flamengo bate o pé e diz que os exercícios foram bastante pesados, né? A carga de exercícios pesadas, inclusive o Pedro
sofreu essa contusão. Será que o Flamengo consegue esse pleito, esse pedido à CBF para que o Pedro receba esses salários, os 40% restantes da CBF, por conta dele ter se lesionado a serviço da seleção brasileira? Deixo aqui a pergunta a vocês. Meus amigos, muita complicação realmente com o Corinthians, né? Essa questão do Pedro. O Flamengo já tem bem caminhado aí 60% do salário a ser pago pela FIFA. E agora esses 40%, a briga vai ser grande com a CBF. Deixa aqui teu comentário, rapaziada. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Sol da Voz Ativa, botão vermelho. Inscrever-se e deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.